a virtude, os dons, o poder, o revestimento, foi o que desceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo não. O Espírito Santo já estava aqui, ó. Sabe quando foi que ele desceu? Você se lembra quando Jesus de Nazaré estava naquela fila do batismo, que um tal do João Batista estava batizando? Estão lembrados? Lá no capítulo 3 de Lucas, versículo 20, 21, 22, por ali, Jesus está na fila do batismo. Aí João está pregando, raça de víbora. A mensagem do João era desse jeito. Quando ele olhou, viu Jesus na fila, disse: meu Deus, o que foi que eu disse? Não é com o senhor não. Ele disse: eu careço de ser batizado por ti. Ele estava falando do batismo com o Espírito Santo, que Jesus batiza, só Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu careço desse teu batismo, e vens tu atrás do meu, vens tu a mim. O meu batismo é para perdão de pecado. O senhor não tem isso. O meu batismo é com água, é arrependimento. Jesus falou assim: deixa por agora, João, convém-nos cumprir as escrituras, me batiza. Mas senhor, batiza, rapaz, deixa de conversa, sou eu que estou mandando. Parece que eu estou vendo o João numa dificuldade para batizar um santo, Jesus Cristo, batizar Deus. Ele sabia quem era Jesus, João sabia quem era. Batizar o senhor, batiza, rapaz, cala a boca, anda logo, te aquieta. Aí João vai e batiza para os incrédulos não falar nada aí, não dizer que eu sou pagão. É hora de batiza. Batizou Jesus. Quando ele batizou Jesus, Jesus vai saindo da água. Aí a Bíblia diz assim: e Jesus sendo batizado, saindo logo da água, orando ele, Jesus resolveu fazer uma oração assim que ele foi batizado. Primeira oração de Jesus. Quando ele orou, 3 coisas aconteceram. Primeiro, o céu se abriu. Quando o crente ora, o céu ainda se abre. Quem crê dá glória a Jesus. Segunda coisa, Deus falou, houve uma voz no céu, aleluia. Quando o crente ora, Deus ainda fala. Quem crê diz aleluia. Mas a terceira coisa, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como de uma pomba sobre Jesus de Nazaré. Eu não posso dizer que quando o crente ora, o Espírito Santo desce. Não, mas quando o crente ora, o poder do Espírito Santo ainda desce. O Espírito Santo não desce mais porque ele já desceu, já está aqui. Não subiu ainda. Ele desceu e gostou tanto de ficar aqui, que ele só vai subir quando levar a igreja. Aleluia. Mas enquanto isso ele está aqui. Então ele não vai ficar descendo sobre cada crente, cada dia. Não. De jeito nenhum. Ele desceu e aqui ficou. Ele desceu, porém, só sobre Jesus. E não mais sobre ninguém. Nem João recebeu. Só Jesus. O Espírito Santo desceu. Só sobre ele. Mas ficou sobre ele. No capítulo 4 de Lucas, versículo 1, você já encontra a seguinte expressão: após o batismo de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, estava ou não estava sobre ele? Foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá vai Jesus cheio do Espírito Santo. Lá no monte da tentação, 40 dias de jejum. Venceu Satanás no poder da palavra, porque estava cheio do Espírito Santo. Terminou a tentação, vem Jesus para Nazaré. Capítulo 4 ainda de São Lucas, versículo 18. Jesus chega em Nazaré. Primeira vez que ele resolve pregar, cheio do Espírito Santo. Novo convertido, tinha 40 dias de batizado. Aleluia. Novo convertido ainda, mas cheio do Espírito Santo. Esses novos convertidos cheios do Espírito Santo, irmão, prega que é uma bênção do céu. Precisa ver. Aí de repente, aquele novo convertido, Jesus Cristo, viu? Tinha acabado, eu estou falando novo convertido, vocês entendem. Porque ele tinha acabado de ser batizado por João. Tinha 40 dias só que tinha sido batizado. Mas quando ele chega lá, cheio do Espírito Santo em Nazaré, ele ainda não tinha feito nenhum esboço ainda, nenhuma mensagem. Ele pegou, ele disse: me dê aí o livro do profeta Isaías, que eu vou pregar uma do Isaías. Tem gente que acha que é pecado pregar a mensagem dos outros. É nada, Jesus deu o exemplo, ele começou pregando a do Isaías. Me dê aí a do Isaías. Pegou a do Isaías, o livro do Isaías, e leu. Quando ele terminou de ler, que foi pregar, olha a pregação dele, curta e verdadeira. Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Como dizia a escritura: o Espírito do Senhor está sobre mim. E estava ou não estava, irmãos? Estava ou não estava, irmãos? Estava nele. Ou seja, o Espírito não voltou para o céu depois que desceu sobre Jesus, ficou nele. E aí, a partir dali, você vai encontrar um monte de referências bíblicas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para Galileia. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para tal canto. Jesus foi do Espírito Santo. Sempre Jesus, cheio do Espírito Santo.
E pela virtude do Espírito fazia os milagres. E pela virtude do Espírito fazia isso, fazia aquilo. Sempre Jesus cheio do Espírito Santo. Aí Jesus agora olha para os discípulos e diz: vocês conhecem ele. Estava mentindo? Estava não. Estava de jeito nenhum. Porque ele estava falando a verdade. Tudo que ele fazia era pelo Espírito Santo, através da virtude do Espírito Santo que sobre ele estava. Ele disse: vocês conhecem ele. É que vocês ainda não identificaram ele, mas vocês conhecem. Ó, quer saber mais? Ele mora com vocês. Morava ou não morava? Jesus morava mais eles, irmão. E o Espírito estava em Jesus. Portanto, Jesus morava mais eles. Eles dormiam olhando para os olhinhos de Jesus assim, fechar e dormir, ó. E acordavam olhando o olhinho de Jesus acordar. Está entendendo? Ele mora com vocês, rapaz. O Espírito Santo mora com vocês. E eles não sabiam, mas acreditaram. Ninguém questionou Jesus. Jesus falou que eu conheço, então eu conheço. Jesus falou que ele mora aqui, então ele mora na minha casa. E acabou. Quem crê que ele mora na tua casa, diga glória a Jesus. Pronto, é suficiente. Agora, escuta uma coisa. Jesus não podia ainda colocar o Espírito Santo nos discípulos. E por que não podia? Porque eles ainda não eram santos. Eles ainda não eram justos. Eles ainda não eram purificados. Eles ainda estavam debaixo da natureza velha, do velho homem Adão, mesmo trabalhando com Jesus. Obreiro de Jesus. Não obreiro de qualquer pastor, não. Obreiro de Jesus, ainda não era santo. Meu Jesus de Nazaré. Ainda não era purificado. Mas aí, Jesus não podia dar o Espírito a eles naquela hora. Aí Jesus disse assim: vocês o conhecem, ele habita convosco, mas isso não basta. Eu não quero ele morando na tua casa simplesmente, não. Eu quero mais do que isso. Eu quero que ele esteja dentro de vocês. Ele estará em vós. Olha só. Ele estará. Por que ele não disse ele está presente? Porque não estava. Estava só em Jesus e mais em ninguém. Mas ele disse: ele estará em vós no futuro. Daqui a pouco. Deixa eu ir ao Calvário. Quando eu for ao Calvário, ele vai ter espaço para entrar em vocês e morar em vocês. Aleluia. Era isso que ele estava dizendo. E aí, tudo bem, estará em vós. Os discípulos ficaram só com a promessa. Só com a promessa. E aí Jesus continua. É que tendo 10 valores e perdendo um deles, não acende a candeia, não varre a casa e busca até achar. Mas achou aonde? Dentro de casa, porque ela foi varrer a casa. Porque estava perdido, mas perdido dentro de casa. O que tem de gente que já perdeu tanta coisa dentro de casa. Irmão, a mudança já veio? Já veio. Pois desencaixota as caixas, meu irmão. Abre essas caixas, meu irmão. Tem muita coisa aí, tem muita coisa aí, tem muita coisa aí, tem muita coisa aí. Tem dom da palavra, da sabedoria, tem dom da palavra da ciência, tem dons de curar. Olha, dons de curar é uma multidão de dons, não é nem dom de curar, é dons de curar. Um dia eu perguntei: para que dons de curar, Jesus? Ele falou assim: sabe por quê, Josué? Porque numa farmácia, você chega lá e vai comprar um remédio, você tem que dizer que doença você tem, para poder ver qual é o remédio que você quer. Cada remédio serve para uma doença. Um é para gripe, outro é para febre, outro é para dor de cabeça, outro é para sei lá o que, para tosse, para não sei o que mais. É para cada remédio é para uma doença diferente, não é? Pois então, quando o crente recebe os dons de curar, ele recebe a farmácia completa. Pode aparecer o doente que for na frente dele, ele não vai nem perguntar que doença é, ele diz: tem remédio, Jesus cura! É os dons de curar. Nesta mudança, irmão, do Espírito Santo, veio a operação de maravilhas, caixa que muita gente não desempacota. Nessa mudança veio o dom da fé, veio a interpretação das línguas, veio a variedade de línguas. Tudo isso veio do céu para cá no dia de Pentecoste. Está escrito: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa virtude que há de vir sobre vós, e ela veio. Jesus já batizou muitos crentes. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, batizada com o Espírito Santo e com fogo, e é por esta razão que a igreja precisa desencaixotar essa mudança e fazer uso dos dons espirituais que Deus mandou para nós. Batismo com o Espírito Santo, irmão.
não é apenas para falar línguas estranhas. Nós estamos mal acostumados de achar que batismo com o Espírito Santo é apenas falar línguas. Tem crente que ora, me batiza, Jesus, me batiza, Jesus, me batiza, Jesus. Quando Jesus batiza, ele diz, pronto, agora é só esperar o arrebatamento. Graças a Deus, já estou completo, né? Completo. Só o fogão, de uma boca só. Aleluia. Eu acho que aqui deve ter obreiro aqui hoje que vai dizer agora ou desentope, porque ficar falando a mesma, todo mundo vai dizer, é um fogão de uma boca só. É melhor não falar mais a mesma, é melhor pedir a Jesus, Jesus me ajuda, eu quero desencaixotar esse negócio, eu preciso desencaixotar essas caixas, preciso desentupir as bocas do fogão. Batismo com o Espírito Santo. Jesus falou, ele estará em vós. No dia da ressurreição, depois da ressurreição, deu para eles, e agora disse, vocês vão receber o poder dele, e o poder dele foi dado. Mas para mim terminar agora, vou até fechar a Bíblia aqui, senão vão pensar que eu vou continuar pregando. Só para terminar, escute aí, vocês devem estar pensando, eu ainda não entendi para que Deus mandou o Espírito Santo. O senhor falou que ia falar para quê? Até agora o senhor falou tanta coisa dele que não deu tempo de falar para quê. Pois é verdade, o tempo é pouco. Nunca tá bom, né? Esse camarada, olha, já tem um pastor amigo meu lá em São Paulo que fala, irmão Josué, eu duvido você dar um tempo para ele dizer assim, agora deu para pregar a mensagem toda. Nunca dá para pregar a mensagem toda, irmão, porque mensagem não tem fim. Mensagem de evangelho, o negócio só vai terminar quando Jesus arrebatar a igreja. A gente só vai emendando e não se acaba não. É uma coisa maravilhosa. Mas para não emendar mais, deixa eu dizer a vocês, sabe por que Jesus fez isso? Sabe por que ele mandou esse Espírito Santo e esse poder para nós? Primeiro, ele sabia que ele estava instituindo uma igreja que precisaria de defesa. O Espírito Santo veio para cá com o propósito de defender a igreja, e não um propósito de salvar crente. Salvar crente é Jesus de Nazaré no Calvário. Crente já está salvo, aleluia, pela graça, pelo Calvário. Agora, defesa para a igreja. Por quê? Porque a igreja tem um inimigo que vive tentando manchar suas vestes, vive tentando lhe jogar um bolo de lama nas suas vestes brancas. Mas a Bíblia diz assim em Isaías 59:19, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Ele diz, aqui não, isso aqui é propriedade exclusiva de Jesus de Nazaré, o inimigo não pode lhe tocar, não pode, você tem imunidade espiritual. Lucas 10:19, Jesus disse, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder que ele lhe deu é capaz de lhe proteger de toda a seta do inimigo, nada lhe fará dano algum. Quem acredita nisso aí, dá glória a Jesus. É por isso que macumba não pega em crente, feitiço não pega em crente, catimbó não pega em crente, não adianta que praga não pega em crente, inveja não pega crente, nada disso atinge crente. Crente é protegido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo veio para cá também para, além de proteger, capacitar a igreja. Uma igreja salva sem o Espírito Santo seria uma igreja incapaz. Salva, mas sem capacidade. Jesus falou, vocês vão ser testemunhas minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, por causa da virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para lhe dar o poder de testemunhar de Jesus, poder para curar enfermos, poder para expulsar demônio, poder para operar milagres, poder para dizer palavras que é capaz de calar Satanás. Está entendendo? É o poder da virtude de Deus nas palavras do crente que Satanás tem que calar a boca, aleluia, pelo poder que a igreja tem. É o poder de ataque da igreja. Mas o Espírito Santo ainda veio para cá com mais um objetivo. E qual é, irmão Josué? Transformar o crente. Aí nós voltamos ao santo. Santo pelo sangue, santo pela graça, mas o santinho cheio de defeito. Aí o Espírito Santo veio para cá para regenerar, para transformar, para libertar. Porque se o camarada aceitasse Jesus e da noite para o dia assim já ficasse 100% diferente, ixi, mas era bom demais. Mas não é assim não. O cabra aceita Jesus, mas vem do mundo cheio de mau costume, cheio de maus gostos, cheio de quereres que não prestam,
cheio de desejos mundanos, ele vem e aceita Jesus. Fica com vergonha, mas a carne velha dele continua dizendo: e aí, tu não vai mais não, aquele negócio lá, e aí, como é que vai ser? E vai ficar como? Aí o Espírito Santo começa a fazer o trabalho dele, ó. O Espírito Santo consegue fazer um crente ter nojo do pecado, irmão. O Espírito Santo consegue fazer um crente sentir nojo do pecado. Você está entendendo? Sentir raiva do pecado. Se ele pudesse, ele matava o pecado. Aqui não tem jeito de matar o pecado, mas ele zanga, ele quer distância do pecado, entendeu? Distância.